Boa noite, amados. Paz do Senhor a todos. Quero mais uma vez, através dessa oportunidade e ferramenta, poder levar o alimento até a sua casa, ao seu coração. O alimento que vem do céu, o pão que veio do céu, um pouco de água, um pedaço de pão. O alimento que tem como princípio e objetivo nos fortalecer nesses dias que nós estamos passando. Eu quero já de antemão fazer uma oração com você, para que Deus, através dessa mensagem, venha acrescentar em nossas vidas, em nossos corações, para que, através do Espírito Santo, Deus possa dar continuidade na grandiosa obra que Ele começou um dia. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos no Teu nome. Estamos aqui como igreja, não algo institucional, mas moradas do Deus Altíssimo, servos e filhos do Senhor. Estamos aqui unidos na mesma fé, no mesmo clamor. Deus, no mesmo princípio, no mesmo propósito, que é buscar a Tua face, buscar o Teu santo nome, buscar a Tua grandeza, o Teu coração, Pai, que nessa noite possamos encontrar os Teus benefícios, a Tua bondade e, acima de tudo, o Teu perdão. De antemão te peço, Senhor, nos ajude, nos dê força, Senhor. Derrama a Tua graça sobre cada um de nós, sobre cada homem e mulher, sobre cada família. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre a humanidade, sobre a cidade de Criciúma, sobre a nação brasileira, sobre Jerusalém, sobre os quatro cantos dessa terra, Pai. Vem como chuva serôdia, vem como chuva temporã, e que em nome de Jesus, que dos céus possa chover justiça, Pai, em nome de Jesus. Elevamos nossa mente ao alto a partir desse momento, pois é do alto que vem o nosso socorro, Pai. Estenda a Tua mão sobre cada um de nós, que os Teus olhos estejam fixos ao nosso clamor, às nossas palavras, que os Teus ouvidos, meu Pai, estejam inclinados a tudo aquilo que venha a ser declarado neste momento. Nós, com toda a autoridade que recebemos de Ti, Papai, Deus, tudo que nós ligarmos na terra seja ligado nos céus. E aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos amados, eu quero dar início a este momento lendo uma palavra nas Escrituras, uma mensagem que está no texto. Se você tem Bíblia ao seu alcance, vamos fazer uma leitura juntos, mas se você não tem, ouça atentamente o que diz as Escrituras, o que diz a palavra de Deus. O livro 2 Reis, se você puder ler, estiver atento, livro de 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ver a seguir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Já de antemão quero assegurar e transmitir a cada um de vocês que o tema dessa mensagem, o tema da mensagem desta noite é uma notícia do céu. É tudo que nós precisamos, onde nós estamos rodeados de notícias, de más notícias. Embora sejam fatos reais, mas a todo instante bate na nossa porta más notícias. E o que nós mais precisamos nesse momento é uma notícia que venha do céu, uma notícia enviada diretamente do trono do Senhor, e que realmente essa palavra seja uma notícia vinda do coração de Deus, nos trazendo fé, nos trazendo esperança e nos fortalecendo para que possamos suportar de pé esses dias que são maus, porém são temporários, e que tem um dia e uma hora para terminar, e que todos nós possamos passar de pé, convictos de que o Senhor está conosco, em nome de Jesus.
Então, 2 Reis, capítulo 18. Verso 25. A palavra de Deus diz assim. Aleluias. Além disso, imaginem que invadimos sua terra sem a direção do Senhor. Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Repetindo, 2 Reis, capítulo 18, verso 25. Além disso, imaginem que invadimos sua terra sem a direção do Senhor. Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Eu quero fazer mais uma leitura no mesmo capítulo, no mesmo livro, 2 Reis, capítulo 18, agora o verso 31, andando um pouquinho na história, verso 31. A Bíblia diz: não dei ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Olha só. Fazem as pazes comigo. Abrem as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer a sua própria videira, e de sua própria figueira a beber o seu próprio poço. Depois, verso 32. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra, como esta, uma terra com cereais, vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Olha que coisa interessante. E ainda no segundo capítulo de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 36, depois vou explicar, mas acompanhe comigo. A Bíblia continua dizendo: mas o povo de Deus permaneceu em silêncio, aleluias. Mas o povo de Deus permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondem nada. Glória a Deus. Paralelo a isso, antes de nós começar a desenvolver essa mensagem, eu quero ler mais um texto que vai contribuir para essa mensagem, que está em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 9. Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem a Ezequias, rei de Judá, o povo da cidade. Verso 11. Verso 11. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês confiam, para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém. Ezequias disse: o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebe que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente o altar do templo e queimasse incenso apenas ali. Verso 13. Sem dúvida vocês sabem o que os reis da Síria antes de mim fizeram a todos os povos da terra. Acaso algum de vocês ou algum Deus dessa nação livrou
o seu povo das minhas mãos? Qual dos seus deuses foi capaz de salvar o seu povo do poder destruidor dos meus antecessores? O que faz pensar que o seu Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Não permite que Ezequias os enganem. Não se deixe se iludir por ele. Volta a dizer: nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês o salvará do meu poder. Preste atenção, igreja. Verso 16, e aqui eu encerro. Os oficiais de Senaqueribe zombavam ainda mais do Senhor Deus e do seu servo Ezequias. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto que nós lemos aqui, na verdade, é uma afronta de Senaqueribe, o rei Senaqueribe, a Ezequias, ao povo de Deus e ao próprio Deus. Para você entender um pouquinho aquilo que nós lemos nesse momento, Senaqueribe era o rei da Síria. Além de rei da Síria, ele era general. Era um homem muito competente na guerra, um general de guerra. Senaqueribe era um general de guerra, um homem muito qualificado, um homem muito competente e rei da Síria. Síria que, por sua vez, tinha como capital Nínive. Então, eu já não preciso falar muita coisa de quem era Senaqueribe, quem eram os sírios e quem era Nínive. Um povo muito perverso, um povo que tinha como meta se apossar das nações e destruir as nações. E Senaqueribe enviou o seu mensageiro, chamado Rabsaqué, que lhe enviasse uma carta a Ezequias e ao povo de Jerusalém. Ezequias era o rei de Jerusalém, era um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que esse mensageiro, capitão do rei da Síria, chamado Rabsaqué, enviou essa carta a Ezequias e a Jerusalém, dizendo: olha, nós somos mais numerosos, nós somos muito mais poderosos. Humanamente é impossível contar o número de soldados que nós temos. A carta e a mensagem enviada pelo mensageiro Rabsaqué, no capítulo 18, verso 35, 31, 32, 36, 11 a seguir que nós lemos, Senaqueribe mandou dizer a Ezequias, ao povo de Deus, que eles eram muito poderosos. Eles haviam dizimado muitas nações. E eles estavam dizendo: olha, povo de Jerusalém, não confiem em Ezequias. Vocês não podem confiar em Ezequias. Ele não vai poder livrar vocês das minhas mãos. O Deus de vocês não vai poder livrar vocês das minhas mãos. Ninguém no passado pôde livrar seus povos, nenhum Deus. Ninguém pôde livrar os seus povos das minhas mãos e dos meus deuses dos antepassados. Olha o que eu fiz no passado. Olha as nações que nós tomamos. Olha o terror que nós tocamos. Olha quantas pessoas nós aprisionamos, quantas mortes. E aí proporam ao povo de Deus a fazer um acordo. E falaram: olha, vamos fazer um tratado de paz. E eu vou dar para vocês uma outra terra, vocês vão continuar comendo, vocês não vão morrer. E aí, por último, ele diz: ninguém vai escapar da minha mão. Então, nessa mensagem, ele estava dizendo: olha, no passado ninguém se livrou de nós. Nenhum Deus pôde livrar
nenhuma nação das minhas mãos. Outra coisa que ele diz na carta, Deus não vai poder fazer nenhum milagre por vocês. Deus não vai poder fazer nada por vocês diante dessa situação. E aí ele disse, olha, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um tratado de paz. Para que eu poupe vocês. Só que a Bíblia diz que em momento algum o povo deu resposta, o povo se calou. O povo se calou diante da afronta de Senaqueribe, do mensageiro Rabsaqué. O povo permaneceu em silêncio. Qual foi a atitude do povo de Deus nesse momento? Foi se permanecer em silêncio. Qual foi a atitude de Ezequias nesse momento? Se manter em silêncio. Ezequias era um homem de Deus. Ele tinha como conselheiro Isaías. O profeta Isaías era o conselheiro de Ezequias nesse momento. Então qual foi a atitude do rei Ezequias? Ele ordenou ao povo, olha, nada responda. Nada responda, fique em silêncio. E depois dessa situação, Ezequias pôs-se a clamar a Deus. Ele fez uma oração a Deus, ele foi até o profeta Isaías e fez um clamor a Isaías, ao seu conselheiro. Qual deveria tomar, qual atitude melhor a ser tomada naquele momento. Querido, já de antemão, já quero entrar na mensagem. O inimigo ele manda mensagens, ele envia mensagens do inferno. O inimigo também tem mensageiros. Eu quero já de antemão repreender todo mensageiro do inferno, todo mensageiro do inimigo, todo espírito de Rabsaqué. Nós não podemos propagar esse espírito de Rabsaqué que tem colocado terror, que tem afrontado o nosso Deus, que tem afrontado o povo de Deus. Muitos cristãos têm se deixado ser tomado por esse espírito chamado Rabsaqué, que é o mensageiro do inimigo, para colocar terror no povo de Deus, para amedrontar o povo de Deus, colocar guerra psicológica. Rabsaqué, quando leu aquela carta para Ezequias e o povo de Deus, ele estava lançando uma guerra psicológica, dizendo, olha, não confia em Ezequias. Ezequias está dizendo, Deus vai nos livrar, Deus vai nos dar vitória. Não dê ouvidos a Ezequias. Olha só o que Senaqueribe, olha só o que Rabsaqué transmitiu ao povo de Deus, a Jerusalém. Olha, não dê ouvidos a Ezequias, não confie nele. Ele não vai poder ajudar vocês. Ele não vai poder livrar vocês. Olhem, tome cuidado, no passado, ninguém escapou da mão de nós. Olha o que nós fizemos no passado. Então, cuidado, igreja, com esse espírito chamado Rabsaqué. Anulem da sua vida esse espírito, esse mensageiro do inferno que tem colocado terror no coração das pessoas, colocado medo. A Bíblia diz que quando Rabsaqué chegou com a carta no povo de Jerusalém, ele se refere ao Senaqueribe como sumo rei. Sumo rei. Olha o sensacionalismo. Olha o sensacionalismo da parte do inimigo. Ele está aumentando a posição do rei Senaqueribe. Ele está aumentando a força do rei Senaqueribe. Olha a cartada do inimigo, sumo rei. Então cuidado com os excessos. Cuidado com o sensacionalismo. Cuidado com aquilo que nós propagamos. Cuidado com aquilo que nós levamos à frente. Cuidado com esse espírito que está se infiltrando nos lares, nas igrejas, se valendo desse momento. Esse espírito chamado Rabsaqué, mensageiro do inimigo, mensageiro do inferno, com mensagens do inferno. No entanto, nós temos que nos atentar para as mensagens do céu. E é isso que eu quero falar nessa noite. Uma mensagem do céu. Anular o espírito de Rabsaqué das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo anule do meio de nós, do meio cristão, no meio do povo de Deus, um mensageiro, o espírito de Rabsaqué. Outro conteúdo que vem nessa carta, amados irmãos, é sobre o passado. Ele lembrou do que Senaqueribe e os reis antepassados assírios haviam cometido sobre toda a terra. Ou seja, sabe qual é a notícia que está chegando? Olha,
Olha, vejam o que eu fiz na China, olha o que eu fiz na Itália, olha o que eu fiz na Espanha. Será que alguém vai poder se livrar desse vírus? Será que o Brasil vai ser poupado? Senaqueribe fez questão de lembrar o que ele havia feito no passado. Olha o que eu fiz nas outras nações. Vocês acham que Deus vai fazer um milagre no Brasil? Vocês acham que vocês vão escapar do que eu fiz na China, que eu fiz na Itália, estou fazendo na Espanha? Vocês acham, nação brasileira, que vocês vão escapar? É esse o conteúdo que estava na carta de Rabsaque, mandado de Senaqueribe. Vocês acham que Deus vai fazer alguma coisa por vocês? Os meus soldados são incontáveis. O inimigo que estava cercando Jerusalém era incontável. Não se podia contar. Muito mais fortes e poderosos. Existe um gráfico que não se pode contar. Existe um número incerto. Existem vários gráficos, vários números que são fatos, são reais. Porém, mais real que nós temos que tomar posse para as nossas vidas é uma notícia que venha do céu mediante esse caos. Pois muito bem, qual foi a atitude do rei Ezequias e qual é a atitude que deve ser da igreja nesse momento? Nós não devemos responder à afronta do inimigo. A Bíblia diz que Ezequias ele deu uma direção ao povo e nada responde, fica em silêncio, porque o próprio Deus responderá por nós, porque a afronta não é para nós, essa afronta é diretamente a Deus, porque nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos filhos. E essa afronta foi afronta diretamente a Deus. Então a resposta não vem de nós. Nós não temos que contra-atacar, nós não temos que dar resposta. A resposta vem do Senhor. E qual foi a resposta de Deus? Vamos ler. Vamos ler, amados. Abra comigo Isaías. Diante dessa afronta de Senaqueribe, diante da afronta do mensageiro Rabsaque, qual foi a resposta de Deus? Vamos lá. Livro do profeta Isaías. Abra comigo. Glória a Deus. Você está entendendo aí? Amém? Você está comigo? Você está comigo nesse início de mensagem? Qual é a atitude do inimigo? Qual é a intenção do inimigo? Os mensageiros. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Amém. Livro do profeta Isaías. Olha a resposta de Deus. Afronta do inimigo. Então você não precisa se bater. Afronta a tudo aquilo que esse espírito de Rabsaque tenta se infiltrar em nossas vidas. Olha só qual foi a resposta de Deus. Capítulo 37 do livro de Isaías. Verso 39. Leia comigo, queridos. Leia comigo. Aleluias. Glória a Deus. 37. Verso 29, desculpa. É livro de Isaías, capítulo 37, verso 29. Leia comigo. E por causa da sua raiva contra mim, olha Deus falando. E por causa da sua raiva contra mim e da sua arrogância, eu mesmo ouvi. Aleluia. Deixa eu só dar uma organizada aqui no meu computador. Olha só a resposta de Deus. Então Senaqueribe, ele afronta Deus, afronta o povo de Deus, afronta os filhos de Deus, a igreja, envia um mensageiro chamado Rabsaque, um enviado do inferno, com mensagens do inferno. E olha só a resposta de Deus, que coisa tremenda. Verso 29, profeta Isaías. E por causa da sua raiva contra mim, Senaqueribe, e da sua arrogância, eu mesmo ouvi, Deus falando, eu mesmo ouvi. Porém, me argola em seu nariz, aleluias. E o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho de onde veio, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Deus usa essa expressão? Eu colocarei a argola no seu nariz e freio na sua boca, porque esse povo, os assírios, eles tinham uma particularidade.
Todos os povos que eles aprisionavam, eles colocavam uma argola no nariz e um freio na boca. As nações que eles aprisionavam, eles tinham uma característica, eles colocavam argola no nariz e freio na boca. E sabe o que é que Deus falou? Olha, Senaqueribe, por causa da sua raiva contra mim, por causa da sua afronta contra mim, eu mesmo ouvi. Então a mensagem que foi levada a Ezequias e ao povo de Jerusalém, Deus mesmo ouviu. Então esses rumores que está acontecendo no Brasil, na cidade, Deus está ouvindo. Essas mensagens que chegam para nós como Jerusalém, como Ezequias, como povo de Deus, Deus está ouvindo atentamente. Foi isso que ele falou a Senaqueribe, a esse mensageiro espírito, Rabsaque, dizendo, eu ouvi, e por causa da sua raiva, por causa da sua afronta, eu vou colocar argolas no seu nariz e freio na sua boca. E olha o que Deus falou. Eu farei voltar pelo caminho de onde você veio. Então não sei qual é a origem desse vírus, eu não sei a origem dessa doença, eu não sei a origem deste mal, mas Deus está falando que fará voltar da onde ele veio. Da onde veio, Deus fará voltar. Essa palavra de Deus para mim, para a sua vida. Deus fará voltar da onde veio esse vírus. Deus está trabalhando porque essa afronta não é contra o povo, essa afronta não é contra a igreja, essa afronta é contra Deus. Você crê? Você crê o que diz a Bíblia acerca de mim e de você? Essa história que eu estou falando nessa noite não é acerca de Senaqueribe, não é acerca de Ezequias de Jerusalém. Essa história é do Marcelo, é de você que está aí do outro lado. É acerca de Criciúma, do Brasil, é acerca de Deus. É acerca desse coronavírus, é acerca desse inimigo invisível. É dessa história que eu estou falando dessa noite. E olha, o mais terrível que essa mensagem traz em relação ao povo de Deus é dizer do que essa doença fez no passado, nos outros povos. Então essa resposta de Deus para a afronta do inimigo de Senaqueribe, desse espírito de Rabsaque. Então Ezequias e o povo de Jerusalém não precisou mover uma palha. Olha o que contém na carta. Ele diz, olha, vocês não precisam ficar em casa, saiam. Olha só, nós lemos ali no 2 Reis, capítulo 18. Não precisam sair de casa, não precisam ficar em casa, saiam. Olha só. Tá vendo essas pessoas que dizem, olha, não dá nada sair, não dá nada não tomar cuidado, vigiem, amados. Olha a proposta, 2 Reis, capítulo 18, ele diz, olha, não precisa ficar em casa, não saiam. Meu Deus, que coisa importante isso. Então, essa foi a carta e a mensagem vinda de Senaqueribe. Rabsaque é um mensageiro. Mais uma vez, amados, para mim passar para outra parte, cuidado com esse mensageiro que tem espalhado mensagens que vinda do inimigo, do inferno, contra-atacando o povo de Deus. Então, essa é a resposta do Senhor. Com o mesmo antídoto, Deus vai anular a ação do inimigo. As argolas e o freio que os assírios usavam, Deus iria usar para anular a ação do inimigo. Para anular a ação do inimigo. E logo, Deus falou, eu farei voltar, é Deus, eu farei voltar pelo mesmo caminho que veio. Então é isso que nós precisamos entender, amado. Deus está trabalhando, Deus está se levantando, Deus está trabalhando em nosso favor. Mais uma palavra, mais uma mensagem que nos dá força, que nos encoraja a crer, a clamar a esse Deus, porque Ele está ouvindo. Ele falou, olha, Senaqueribe, eu estou ouvindo tudo. Então Deus está ouvindo o nosso clamor está subindo aos céus. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é apenas um Deus que ouve o nosso clamor, mas um Deus que também responde ao nosso clamor. Em nome de Jesus.
Mas andando um pouquinho mais aqui na mensagem, Deus já havia feito uma promessa. No livro de Miqueias 1:9, Deus havia já dado uma promessa, dizendo: olha, o exército assírio chegará às portas de Jerusalém, porém não vão invadir Jerusalém. Já havia uma promessa que o povo, o exército assírio ficaria na porta e não passariam da porta. Está em Miqueias 1:9. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Esse vírus ficará à porta e não adentrará a porta dos lares, não adentrará sobre as nossas vidas. É a promessa de Deus que se cumpriu, está se cumprindo. O exército assírio ficará à porta de Jerusalém e não adentrará, não vai invadir a minha terra, a minha gente. Essa promessa, eu creio nessa promessa, eu tomo posse nessa promessa de Deus para a minha vida, para o meu lar, para a minha casa, para a nossa gente, para a nossa cidade, para a nossa nação. Aleluia. Mas andando um pouquinho aqui na história, 2 Reis 19, vamos ler mais um trecho da Bíblia Sagrada. Vamos voltar ali a 2 Reis, capítulo 19, amados. Acompanhe comigo. Aleluias. Então a Bíblia diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 19, verso 14, olha só. Olha só. Diante disso, agora eu vou falar um pouquinho de Ezequias, a atitude de Ezequias perante tudo isso, a mensagem de Senaqueribe, de Rapsaque e a resposta de Deus. Olha só. 2 Reis 19, capítulo 19, verso 14. Escuta atentamente, amados. Glória a Deus. Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e leu, né, a carta de Rabsaque a mando de Senaqueribe, a Bíblia diz, depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e leu, ele leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Ele não... A Bíblia, é curioso que a Bíblia não diz que Ezequias ele recebeu a carta, leu e começou a compartilhar. Ele não começou a compartilhar no Face, no Instagram e começou a compartilhar nos grupos, não. Ele leu e foi ao templo do Senhor e estendeu essa carta para Deus. Olha a atitude do rei Ezequias. 15. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Deus de Israel, tu que estás entronizado entre os querubins, se tu és Deus de todos os reinos da terra, sim, tu criaste os céus e a terra, inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Então Ezequias, ele lê a carta, ele recebe a carta, ele lê e vai para Deus. E diz, Senhor, olhe, escute o que Senaqueribe está fazendo contra o Senhor. Então, a luta que se levanta em nossas vidas, a opressão, a mensagem do inferno, é contra Deus. Então foi essa atitude de Ezequias. Agora, o mais importante, amados. Aleluias. Escute atentamente. Eu quero que você, nesse momento, abra teu coração. Abra teu coração. Abra tua mente e receba em nome de Jesus. Aquilo que Ezequias falou ao povo, eu recebo no meu espírito e compartilho com você que está ouvindo esse vídeo. Receba atentamente, receba no teu espírito essa palavra vinda do altar de Deus. Então, 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, desculpe. Capítulo 32.
Ouça atentamente, amado, não perca esse momento. Nós estamos chegando no desenrolar. Nós estamos na fase do desatar, do manifestar de Deus. Então, 2 Crônicas, capítulo 32, olha só qual foi a pronúncia do rei. Aleluia. Antes de ler, quero recapitular. Senaqueribe, ele manda uma carta através de Rabsaque, o seu mensageiro do inimigo, mensageiro do inferno, confrontando Deus, confrontando o povo de Deus, colocando terror, dizendo, não confie em Ezequias, não confie no Deus de você, ninguém vai poder livrar da mão de você, nós somos mais fortes e poderosos. E aí Deus responde, olha, Senaqueribe, por causa da sua raiva, por causa da sua afronta contra mim, eu vou colocar anzóis no seu nariz, freio na sua boca, e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho que veio. Aí qual foi a atitude de Ezequias? Ele leu a carta, ele recebeu a carta, leu a carta, orou ao Senhor, dizendo, Senhor, olha o que estão dizendo. Olha o que estão dizendo aí, Senhor. Agora a atitude de Ezequias perante o povo. Receba, da parte do Senhor. É a Bíblia que está dizendo. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 6. Presta atenção, em nome de Jesus. Leia, receba atentamente. Capítulo 6. Nomeou oficiais militares sobre o povo e reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo, presta atenção agora, receba da parte do Senhor. Verso 7. Receba, amados. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso. Pois maior aquele que está do nosso lado do que aquele que está no exército da Síria. Porque são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar em nossas batalhas. E as palavras de Ezequias deram ânimo ao povo, e o povo descansou nas palavras de Ezequias. O tema dessa mensagem é uma notícia do céu. Sabe qual é a notícia do céu? É aquilo que Deus falou através da boca de Ezequias. Não tenha medo, sejam corajosos, não tenha medo por causa do grande exército do rei da Síria. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com o exército da Síria. Eles têm homens, eles têm exército, mas nós temos o Deus do nosso lado. Aleluias! Essa é uma notícia vinda do céu. Não tenham medo, sejam corajosos. Não tenha medo contra esse coronavírus, contra a estatística, contra esse gráfico, essa pirâmide. Maior é aquele que está conosco. Ele vem com doença, vem com notícias de morte, de propagação, de contágio, mas nós temos o Deus do nosso lado. Embora mais numerosos, mais poderosos, mas nós temos Deus que é grande, que é maior do que tudo pode, que está do nosso lado. Deus está do lado do seu povo. Essa é uma notícia do céu. Que essa notícia esteja apregoado nos seus corações, que essa notícia venha ecoar nos quatro cantos dessa terra, uma notícia do céu. Sejam fortes, não tenham medo. Deixa eu repetir aqui, aleluia, sejam fortes e corajosos. Enquanto o inimigo está espalhando aí uma carta, enquanto o inimigo tem mandado Rabsaque, que esse espírito seja anulado do nosso meio, e que o espírito de Ezequias, que o Deus de Ezequias, que a mensagem, a carta de Ezequias esteja na sua casa, esteja dentro da sua família, esteja por onde você for. Coloque essa carta na porta da sua casa, faça um ato profético, coloque essa carta na porta da sua casa. Essa é a carta vinda do céu, essa é uma mensagem vinda do céu. Sejam fortes e corajosos, não tenha medo e não desanime por causa do rei da Síria, e quanto ao seu poderoso exército, não desanime por causa desse coronavírus. Não desanime, sejam fortes, porque maior é o que está do nosso lado. Maior é aquele que está do nosso lado, aquele que diz
que se passarem pelo vale da sombra da morte, eu passarei com vocês, vocês não estarão sozinhos. Quando passares pelas águas, as águas não afogarão. Se passares pelo fogo, o fogo não lhes queimarão. É esse Deus que está do nosso lado. É esse Deus que está do nosso lado. Essa é uma notícia vinda do céu. E a Bíblia diz que todo o povo teve grande ânimo quando ouviu a voz de Ezequias, a notícia de Ezequias, e o povo descansou. Me perdoem. A Bíblia diz que o povo descansou. Olha só. Nós, porém, temos um Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nessas batalhas. E as palavras de Ezequias, a notícia do céu. Olha só o que diz a Bíblia. No final do verso. Olha só o que a Bíblia diz. As palavras de Ezequias, ou seja, a notícia do céu. A notícia do céu, a palavra que sai da boca de Deus. Deu grande ânimo do povo e o povo descansou. Descanse, amado. Que essa palavra possa trazer ânimo para você. Anime-se. Anime-se, porque Deus tem uma notícia para você. Uma notícia do céu. A Bíblia diz que as palavras de Ezequias deram um grande ânimo e o povo descansou. Aleluias. Glória a Deus. Descanse na palavra do Senhor. Uma notícia do céu para mim e para você. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu deixo te falar, já estou encerrando esse momento. Sabe qual foi a atitude de Ezequias? Após encorajar o povo, após de transmitir uma notícia do céu. É esse espírito que eu quero declarar sobre a sua vida. Que você propague a notícia do céu. Coloque ali no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, uma notícia do céu. Essa é uma notícia vinda do céu, porque Ezequias estava vivendo dias que eu e você estamos vivendo. Jerusalém estava cercada. Ninguém podia sair de Jerusalém. E o inimigo disse, olha, não precisa ficar aí não, sai, vem para fora. Olha que coisa, olha que palavra atualizada, que palavra para esse momento. Olha o que o inimigo disse, olha, ninguém vai poder fazer nada por vocês. Quem é que vai poder? Deus vai fazer milagre, Deus vai mudar isso. E Ezequias recebeu uma notícia do céu. Uma notícia vindo do trono de Deus. E isso acalmou o povo, isso deu ânimo para o povo. Isso trouxe descanso para o povo. Mas não foi só isso. Olha só qual foi a atitude de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias ele se preparou para a guerra. Aleluia. Se prepare para a guerra, amados. Se prepare para a guerra. Fique em casa. Não é essa a direção? Fique em casa. Deus já ministrou algo no meu coração. E nessa próxima oportunidade eu vou desenvolver com você. Nessa tarde Deus me levou a uma nova mensagem sobre essa direção de ficar em casa. E eu vou compartilhar com você durante a semana. Nós estaremos aqui avisando. É tempo de ficar em Adulão. E ficar em Adulão é bênção. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Ou seja, fique em casa. Ou seja, Ezequias se preparou para a guerra. Fique em casa. Faça higiene. Clame bastante, ore bastante. Use bem seu tempo. Assista um bom filme. Uma boa pregação, uma boa mensagem. Cante louvores. Pensamentos positivos, palavras de coragem, palavras de força. Ou seja, Ezequias se preparou para a guerra. O que Ezequias fez? Ele tampou todos os poços. O que é tampar todos os poços? Ele fez aquilo que enfraqueceu o inimigo. Ou seja, o inimigo não teve mais acesso à água. Ou seja, Ezequias, ele enfraqueceu a ação do inimigo. Ou seja, ficar em casa. Usar o álcool. Usar os protocolos, etiquetas de higiene. É enfraquecer o inimigo. Isso vai enfraquecer o inimigo. Eu não estou dizendo que nós vamos combater e anular o inimigo. Isso cabe a Deus. Mas nós temos que fazer aquilo que cabe a nós. Enfraquecer o inimigo. O que enfraquece o inimigo? Ezequias, ele fechou todos os poços. Não tinha mais água para o inimigo. Enfraqueça o inimigo, amado. Cante louvores. Recite a palavra de Deus. Profetize a palavra de Deus. Declare
a fé, faça as suas orações. É momento de lançar o profético, a voz profética, a palavra profética, onde você esteja. Se tiver que sair de casa, em casos extremos, aumente o som do seu carro, vai profetizando, cura. Ezequias enfraqueceu o inimigo. É tempo de enfraquecer o inimigo, para que possamos fazer a nossa parte e Deus fazer a parte dele. Aleluias. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, deixa eu andar um pouquinho aqui que eu não tenho muito tempo. Sabe qual foi a atitude de Deus? Ezequias fez a sua parte, enfraqueceu o inimigo. Ficar em casa, usar as etiquetas, os protocolos, obedecer às autoridades, nós vamos enfraquecer os inimigos. Mas sabe qual foi a solução de Deus? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, aleluias. Deus enviou um anjo de guerra. Deus enviou um anjo com uma espada de fogo, aleluias. Eu creio. Numa única noite, num único golpe, é o que a Bíblia diz. Com um único golpe, um único anjo, durante a noite, Deus matou 185 mil soldados do exército assírio, dos soldados de Senaqueribe. Numa noite, apenas um golpe, Deus envia um anjo. Numa noite, amados, eu creio. Eu creio que num único momento, num único golpe, Deus pode mudar essa situação. Num único golpe, 185 mil homens foram mortos. Sabe quem foi mortos? Sabe quem Deus escolheu? Generais, líderes, o pelotão de frente, aqueles que eram mais resistentes, aqueles que estavam se proliferando, aqueles que tinham influência, aqueles que tinham mais habilidade. Deus anulou numa única noite, num único golpe. Quem sabe nessa noite nós possamos dormir, enquanto nós estamos dormindo, Deus envia um anjo de guerra com espada de fogo, e num único golpe, Deus pode anular e combater essa doença, essa enfermidade. Foi o que Deus fez em favor de Jerusalém, em favor de Ezequias, contra Senaqueribe e esse espírito de Rabsaque. Deus enviou um anjo de fogo. Deus tem os seus mensageiros também, assim como o inimigo tem, Deus tem os seus mensageiros. Deus também tem as suas notícias, Deus também tem as suas estratégias. Deus tem um plano. E o plano de Deus fez com que 185 mil homens fossem mortos numa única noite, num único golpe. Ao amanhecer, Senaqueribe, quando acordou, ficou apenas alguns soldados. Voltaram amedrontados embora. E quando chegou na sua casa, o seu próprio filho matou Senaqueribe a espada. Eu não entendo os planos de Deus. A minha mente não alcança o agir de Deus. Mas o que a mente, a minha fé alcança, que Deus é um Deus vivo, um Deus ativo, um general de guerra, um especialista em guerra, Jeová Sabaote. Essa afronta é contra o Deus vivo. Essa afronta não é contra a humanidade, é contra o Deus vivo. Aleluias. Mas o que eu quero deixar para você nessa noite, amados irmãos, é a notícia que vem do céu. Não tenha medo contra o exército da Síria e o seu grande poder. Mas entenda, maior é aquele que está do nosso lado do que essa doença. Eu creio na intervenção de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte. O governo federal está fazendo a parte dele. O nosso governador está fazendo a parte. O nosso prefeito, o secretário da saúde está fazendo a sua parte. Assim como Ezequias fez a sua parte, ele fechou os poços de água. A população está fazendo a sua parte. Mas acima de tudo, eu creio na intervenção de Deus. Há uma intervenção do céu. Há uma intervenção vinda do céu, do trono de Deus. Existe algo que é a provisão de Deus. Existe algo que é sobrenatural. É isso que vai anular, é isso que vai combater essa doença. Palavras do Senhor, farei você voltar pelo mesmo caminho que veio. Essa é a vacina contra esse vírus, do mesmo caminho que veio. Quem sabe seja essa revelação que o cientista, a medicina precisa,
Do mesmo caminho que veio, farei voltar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E através dessa intervenção, Deus dizimou 180 mil homens totalmente armados, que levantou uma afronta contra o povo de Deus e contra Deus, dizendo a Ezequias: olha, não confie em Ezequias, Jerusalém. Não confie em Ezequias. Não confie. É isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer. Tirar a nossa confiança. Roubar a nossa fé, a nossa esperança. Dizendo: olha, não precisa ficar em casa. Vem para fora, está na Bíblia. Nós lemos, está na Bíblia. Olha, vamos fazer um acordo. Não tem acordo, amado. Não abra concessões. Não tem acordo. Nesses dias não há acordo, não há acordo. Há apenas fé, apenas confiança. Em nome de Jesus. E eu quero encerrar esse momento. Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo, amados. A obra do Senhor é completa, ela é perfeita. O plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus e a obra de Deus, ela é completa em relação ao seu povo. Aleluias. Aleluias. Então escute bem. Escute bem. Eu quero ler aqui. Eu vou voltar a Isaías, eu quero encerrar. Dentro de alguns minutos estarei encerrando. Isaías capítulo 37. Glória a Deus. Presta atenção. Deus tem uma notícia do céu. Que você faça um ato profético. Coloque essa notícia na porta da sua casa, no seu condomínio. Vamos fazer um ato profético. Colocar nas nossas redes sociais essa notícia vinda do céu. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7. Eu te convido a ser um mensageiro de Deus nessa noite. Eu te convido a ser um enviado de Deus, a espalhar a notícia do céu. Assim como Ezequias espalhou, e a Bíblia diz que todo o povo descansou, e o povo se animou. Mas deixa eu encerrar essa mensagem, amados. Capítulo 37 de Isaías. A Bíblia diz: e o povo perguntou: tá, Ezequias, Isaías, e qual é a prova que nós vamos ter de que isso tudo é verdade que o Senhor está dizendo? Olha só, preste atenção, leia atentamente, receba atentamente. Aqui eu encerro com chave de glória. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que as minhas palavras são verdadeiras. Deus usa o profeta, o conselheiro do rei, para dizer: Ezequias, esta é a prova de que essas minhas palavras são verdadeiras. Palavras de Deus, a notícia do céu. Creia atentamente. Neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colhem. Cuide das suas videiras e comam dos seus frutos. 31. Vocês que restarem em Judá, o que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo e crescerão e darão frutos. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Ezequias disse para Isaías: Isaías, e qual é a prova que isso tudo vai se cumprir? Isaías falou: esta é a prova que as minhas palavras são verdadeiras. No primeiro ano, vocês comerão somente o que crescer por si. No segundo ano, desculpem, o que brotar disso. No terceiro ano, semeiem e colham, porque vocês vão comer dos seus frutos. E no 31, todos vocês vão restar, ou seja, nós vamos ficar de pé, nós vamos ficar firme. Escute bem, qual é a prova de que essas palavras são verdadeiras? Deus pensou em tudo. Você que está preocupado aí com suas contas, com seu trabalho, você que está preocupado com as suas finanças, Deus pensou em tudo. Sabe o que aconteceu? O povo não podia colher, o povo não podia sair de casa de Jerusalém. Sabe o que Deus falou? Povo de Jerusalém, vocês que não estão podendo colher, plantar, vocês vão comer. Olha só, neste ano vocês comerão o que vai crescer. O que vai dar por si no primeiro ano, no primeiro período. No segundo período, a terra vai dar por si só. E vocês vão colher, vocês vão comer aquilo que a terra vai dar por si só. E no terceiro ano tudo vai voltar ao normal. Vocês vão plantar, vão semear e vocês vão crescer. Olha,
pensou em tudo. Olha, esse Deus que nós servimos, ele pensou em tudo. Ezequias perguntou, Isaías, qual é a prova que eu tenho que essas palavras verdadeiras? Ezequias falou, esta é a prova. E Deus falou, nesse primeiro momento, vocês vão comer. Vocês comerão somente o que crescer por si, só. No segundo período, a terra vai dar por si só, ou seja, Deus vai providenciar, Deus vai prover. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe. Deus estava preocupado com aqueles que não podiam semear, porque eles não podiam sair de Jerusalém. Ou seja, Deus preparou tudo, Deus pensou em tudo. Então fiquem tranquilos, Deus vai prover tudo. Deus vai prover tudo, a terra vai produzir. Nós seremos poupados porque nós somos fiéis. Sabe quando a Bíblia diz, haverá tempos, é esse tempo. Haverá tempos onde farão a diferença os que servem dos que não servem. Dos que servem a Deus do que não servem a Deus. Haverá tempos, é esse tempo, que ficarão evidentes os que servem dos que não servem. Então Deus pensou em tudo. Nesse primeiro momento, vocês comerão somente o que crescer por si. No segundo momento, o que a terra brotar. E no terceiro momento, tudo vai voltar ao normal. Nós vamos semear, nós vamos colher e nós vamos crescer. E 31, verso 31, está dizendo que nós escaparemos da destruição. Aleluia, receba na sua vida. Nós escaparemos da destruição. E sobre esses que vão escapar, ou seja, o povo de Deus, os cristãos, a cidade de Criciúma, a nação brasileira, a Bíblia está dizendo, eles lançarão raízes para baixo e os seus frutos crescerão para cima. Aleluias. É tempo de crescimento. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de crescimento. A Bíblia está dizendo que nós vamos resistir a esse período. E esse período nós estamos criando raízes para baixo e nós vamos dar fruto para cima. É momento de crescimento. É momento de crescimento. A Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Deus tem os seus caminhos na tormenta. Essa é a promessa de Deus. Essa é a certificação do Senhor. Não se preocupe com a vida financeira. Não se preocupe com o seu trabalho, com o seu emprego. Não se preocupe com o seu negócio. Essa é a palavra de Deus. Deus pensou em tudo. Deus já providenciou tudo. E esse período vai trazer crescimento. Aleluia, eu creio nisso. Nós seremos pessoas melhores. Nós seremos seres humanos melhores. Nós voltaremos para o Senhor. Voltaremos para os caminhos do Senhor. Aquele que está desviado vai voltar. Aquele que está caído vai se levantar. Aquele que se apostatou será avivado. É tempo de avivamento. Deus está dizendo, vocês serão poupados e criarão raízes para baixo e o fruto para cima. Ou seja, é tempo de se permanecer firme na presença de Deus. Esse tempo vai gerar um grande crescimento na nação brasileira, sobre a cidade de Criciúma. Ou seja, quando isso tudo passar, tudo será novo. Há um novo tempo, eu vejo um novo tempo de Deus. É uma resposta. Eu vejo esse período, um tempo de resposta de Deus. O Espírito Santo me lembrou de uma coisa agora sobre a carta do Nígo. Escuta atentamente. Escuta atentamente. Ele disse lá na carta, olha só que coisa terrível. Ele disse lá na carta, obrigado, Espírito Santo me lembrou agora. Olha, o primeiro verso que eu li ali, 2 Reis 18, 25, obrigado, Espírito Santo. O inimigo disse, Senaqueribe, através do Rabsaque, ouça atentamente. Olha o que estava na carta. Por acaso Deus permitiria eu vir aqui destruir vocês? Foi Deus que mandou, eu vim a mando de Deus. Olha que mentira do inferno. O Senaqueribe estava dizendo, olha, foi Deus que mandou eu vir aqui destruir vocês. Então é a mando de Deus, fique tranquila, é de Deus. Olha só. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver. Esse vírus não foi enviado por Deus. Agora a situação Deus usa. Tudo coopera para o bem do Senhor. Deus não enviou esse vírus para matar ninguém. Deus não se alegra com a morte das pessoas. Isso não foi Deus que enviou. Deus não se alegra com a aflição do povo, com o sofrimento do povo. Agora, Deus usa a situação para que isso seja revertido em nosso favor. É isso que Deus está dizendo. Esse momento difícil será revertido em nosso favor. Vai cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento. Muito testemunho nós daremos. Muito testemunho nós daremos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai honrar o seu povo. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai se vestir. Deus está dizendo aqui, olha, vocês comerão
o que crescer por si no ciclo seguinte, o que a terra brotar, e no terceiro, tudo vai voltar ao normal. O que você semear, você vai colher, você vai crescer, nós vamos crescer. E acima de tudo, no 31, esse tempo Deus está usando para criar raízes. Aquele que está caído, Deus vai levantar. Aquele que está sem força, Deus vai fortalecer. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa. Deus ministrou no meu coração. Receba essa mensagem da parte do Senhor. Uma mensagem do céu. Uma notícia do céu. Eu espero que Deus tenha falado com você nessa noite. Espero que isso tenha contribuído com a sua vida nesse momento tão difícil. Mas é uma palavra tremenda, porque Ezequias estava vivendo dias que eu e você estamos vivendo. E aquilo que a intervenção de Deus sobre a vida de Ezequias, sobre a vida de Jerusalém, é a mesma intervenção que Deus fará nos nossos dias, em nossa vida, em nosso lar, em nome de Jesus. Quero ler um último texto, aleluias, e fazer uma oração com você. Tempo de restauração. É tempo de restauração. É tempo da intervenção de Deus. Então, a palavra de Deus, para que possamos encerrar essa noite, capítulo de Isaías ainda, capítulo 61, receba da parte do Senhor. Verso 3. Verso 1, vamos fazer uma última leitura. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Aleluias. Receba. O Espírito de Deus está sobre nós, está sobre a igreja, está sobre Criciúma, nação brasileira. Pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e proclamar liberdade aos cativos. É isso que nós temos que fazer, proclamar liberdade aos cativos e aos prisioneiros liberdade. Ele nos enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo favorável de Deus. O dia da ira de Deus contra os inimigos. Deus se levantar com ira contra o inimigo. Em nome de Jesus. Aos que todo que chora em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Em vez de cinzas, coroa. Uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores de alegria em vez de desespero. Justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Isso é restauração. Isso é restauração de Deus para o seu povo. Nós temos essa incumbência de consolar os que choram, de proclamar liberdade aos cativos, de consolar as pessoas. Porque Deus colocará coroa de glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de lamento. É tempo de restauração. É um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Eu vejo dessa forma, um novo tempo de Deus para as famílias, para a população em geral. Uma notícia do céu. É o que Deus nos trouxe nessa noite. Que possamos propagar, mensageiros de Deus, que possamos propagar a notícia do céu. Porque em breve, está perto, está muito perto da intervenção de Deus. Aleluia, a intervenção de Deus em nosso favor. Deus virá com chuva de justiça, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, feche seus olhos, vamos unir a nossa fé, nosso propósito, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa notícia que veio do céu. Essa notícia vinda do teu trono, assim como Ezequias transmitiu essa notícia a todo o povo de Jerusalém, todo o povo creu e se animou com essa notícia e descansou através dessa notícia. Eu me animo no meu espírito, meu Pai. A minha alma descansa em Ti através dessa notícia. Que este homem, essa família, esta mulher que está ouvindo essa notícia também possa se animar e possa descansar no Senhor. Que possamos propagar a Tua notícia nesses dias, meu Pai, de tribulação. Que todo espírito, meu Pai, de Rabsaque seja anulado da nossa vida. O mensageiro, a carta do inimigo, seja anulada, meu Pai. Que o Senhor venha intervir em nosso favor. Assim como um golpe só, assim como o Teu anjo
anulou, meu Pai, dizimou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Assim seja a tua intervenção em favor desse vírus, em favor dessa doença, em favor, Senhor, dessas enfermidades, em nome de Jesus. Eu oro por cada lar, eu oro por cada coração. Tira o medo, tira a ansiedade, tira a preocupação, meu Pai. Deus, que o Senhor venha sobre esta cidade, venha sobre esta nação. Senhor, que o Senhor venha lhe capacitar, dar entendimento, sabedoria, a medicina, a ciência. Eu declaro o teu trabalhar, eu declaro, meu Pai, a tua estratégia. Que sejamos encorajados nesses dias, Pai. E que possamos tomar posse da palavra do Senhor. A palavra profética, que esteja tomando os 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Oh Deus, que sejamos inundados nesses dias pela glória do Senhor, pela palavra profética, pelos cânticos, pelas orações, que sejamos tomados pela glória do Senhor e que sejamos guardados em Ti, em nome de Jesus, Pai. Em Ti está a nossa confiança, em Ti está a nossa fé, a nossa esperança, Pai, em nome de Jesus. Há esperança para a árvore, mesmo que esteja cortada, seus ramos se renovarão e pelos cheiros das águas brotará, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe para todos sempre, até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.